Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula do módulo 2, Simbologia e Rotulagem, comigo, Mauro Alexandrini, professor aqui da UFBA. A aula 8 vai ser sobre mapas dinâmicos. O que que são esses mapas dinâmicos? A gente está chamando aí de mapas dinâmicos, mapas com algum movimento. Então, o QGIS tem implementado nele um chamado controlador temporal, que permite visualizar e exportar, fatias desses dados ou filtragens desses dados no tempo, e que podem ser combinadas para criar GIFs como esse, da apresentação. A ideia é que, essa ferramenta dentro do QGIS permite que a gente compreenda grandes volumes de dados que, se modificam no tempo, tá. Então, vamos dar uma olhadinha como ela funciona. Gente, nosso QGIS aberto aqui. Vamos começar a compor o nosso mapa aqui. Eu separei para vocês algumas camadas para a gente adicionar. Ah, a primeira camada é uma camada vetor. São duas camadas vetores, aliás, né? Então, nessa aula 8, a camada Bahia M J, Paget, e a outra camada é uma camada GeoJSON, eh, que é aquele formato que o Fabiano comentou para intercâmbio de dados. Ele foi, pego lá de um banco de dados do INPE sobre queimadas, tá. E a gente vai adicionar e fechar aqui. Então temos um mapa de pontos, que traz o acumulado de queimadas aí nos últimos 3 meses na Bahia, e, o mapa do estado, tá. A gente vai modificar ele aqui para não ficar na mesma cor dos pontos. Eu vou trocar essa cor de fundo para um verde mais discreto, e, a gente vai, mudar também essa simbologia dos pontos. Vejam que os pontos eles se agrupam aqui, porque, acontece que essas queimadas, acabam acontecendo muito próxima, esses pontos de queimadas muito próximos uns dos outros, tá. Então a gente vai usar um outro recurso aqui, que é para trabalhar, quando a gente tem essa situação de muita sobreposição de pontos. O grupo de pontos, tá. Então a gente vai mudar para grupo de pontos, dá um ok. Veja o que que aconteceu aqui. Ele dá o número de pontos que está dentro daquela área, aglutina os pontos e mostra um número, de equivalência ali dos, pontos que estão aglutinados. À medida que só que é uma visualização dinâmica, tá. À medida que a gente muda a escala, os pontos aglutinados se tornam um grupo, diferente, tá. Então, a gente vai dar uma olhada aqui no estado todo, e a gente vai ter um maior número de grupos de pontos, unidos. Vamos ver a tabela de atributos aqui. Abrir tabela de atributos. Então, notem que ela tem uma coluna chamada data hora. Essa coluna é que vai ser utilizada lá para a gente poder, fazer o mapa dinâmico, tá. Então, para a gente fazer, eu tenho que ter um campo com data ou hora, ou a possibilidade de eu calcular esse campo a partir do meu dado. O que que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar exibir um painel específico para fazer essa atividade, que é o controlador temporal. Então eu vou lá em exibir painéis, controlador temporal.
e ele vai, aparecer aqui um painel chamado controlador temporal, tá. A gente vai clicar no primeiro ícone e eu tenho a possibilidade aqui de já estar, criando esse vídeo, habilitando esse vídeo. Não está habilitado ainda, porque eu preciso apontar qual camada vai ser a camada que vai, ser filtrada para essa apresentação. Então vou lá, clico com o botão direito sobre a camada, BD queimadas, vou em propriedades e vejam, tem um menu aqui chamado temporal. É esse menu que a gente vai, habilitar ali o controle temporal dinâmico e vai selecionar aqui, ó, campo único com data hora. Ele já vai identificar que eu tenho só um campo chamado data hora, que é o campo que eu tenho para fazer a seleção, tá. A duração do evento. Duração do evento, no nosso caso aqui, são registros diários, então a gente vai colocar aqui um dia, tá. Mas a gente pode acumular os valores, também se a gente quiser, então eu posso aqui colocar, por exemplo, 7 dias. Mas aí um número maior de pontos vai acontecer nos períodos de 7 em 7 dias. Ele vai filtrar um conjunto de pontos lá que aconteceu, de 7 em 7 dias. A gente pode usar aqui o acumular características ao longo do tempo. Isso vai fazer com que os pontos se acumulem na tela até a gente encerrar a nossa série. Não vai ser o caso aqui, eu vou deixar data hora, 7 dias, só para a gente dar uma olhada em como que fica aqui a nossa apresentação. Depois que eu fiz essa configuração, se eu clicar aqui no play, ele vai fazer notem que o mapa vai se modificando lá, lentamente, mostrando os focos a cada semana, tá. Então, hã houve uma modificação de poucos pontos lá, porque o período que eu peguei foi maior, tá. Então, vamos experimentar mudar aqui para um dia, aplicar e ver como que fica agora o meu mapa dinâmico. E aí a gente vai vendo essa modificação dos frames progressivamente, tá. Aí, voltar tudo, vamos começar aqui do início. Vejam, vai aparecendo mais pontos, eles vão se acumulando e vão gerando novos mapas sucessivamente, tá. Com isso a gente vai vendo que, essa distribuição ela vai mudando, ora tá no litoral, ora tá mais aqui na região do cerrado. Era isso por hoje, até o próximo vídeo.